Moradores do Santo Antônio Além do Carmo foram surpreendidos com 2 ataques realizados pela mesma pessoa. Ele pôs fogo primeiro em uma pousada e em seguida incendiou um carro que estava estacionado na rua e também no portão de uma casa. Veja na reportagem. Um dos bairros mais tradicionais da capital baiana viveu momentos de tensão. Moradores do Santo Antônio Além do Carmo foram surpreendidos por 2 incêndios criminosos. As câmeras de segurança registraram tudo. O responsável pelos ataques é um pedreiro bastante conhecido na vizinhança. O primeiro incêndio aconteceu em uma pequena pousada, onde o suspeito já ficou hospedado por 2 meses. O proprietário do imóvel conversou com a nossa equipe. Ele preferiu não ser identificado. A intenção dele era subir e tocar fogo no prédio inteiro. Na noite de sexta-feira, o ex-hóspede voltou dizendo que buscaria um pertence. Levou gasolina e colocou fogo no quarto. Logo depois, fugiu. O dono da pousada tentou conter as chamas e acabou com queimaduras nas mãos e nos pés. Eu fiquei sem trabalhar, porque eu inalei muita fumaça tóxica e aí eu fiquei muito mal. Estou aqui sem poder trabalhar, com as mãos queimadas. Minutos depois, o suspeito se dirigiu para outra rua e cometeu o segundo ataque. Dessa vez contra um carro, em uma casa. O homem quebrou o vidro do veículo que estava estacionado com uma pedra, jogou gasolina e ateou fogo. No fundo do carro, que está destruído, é possível ver a pedra. Pedra essa utilizada por ele para quebrar o para-brisa e jogar a gasolina para incendiar o carro. Depois de atingir o carro que estava estacionado exatamente neste local, o homem saiu correndo. Aos gritos dos vizinhos desesperados, com um botijão de gasolina na mão, ele percorreu a rua, já premeditando, chegando no local onde a vítima morava. Ele rapidamente jogou a gasolina, riscou o fósforo e incendiou mais uma casa. Segundo a vítima, o suspeito já prestou serviço para o pai dela e passou a fazer ameaças ao pai e a ela após perder uma disputa judicial. Eu só espero que as autoridades façam alguma coisa e encontrem esse rapaz o mais rápido possível, porque é um psicopata solto. Vocês perceberam o detalhe? O suspeito e o dono da pousada já se conheciam. O dono da pousada tinha abrigado, tinha dado moradia, comida, abrigo para o suspeito. E ele foi lá e fez tudo isso, viu? Vingança. Por que será? Nós estamos ao vivo nesse ponto aí onde tudo aconteceu. Santo Antônio Além do Carmo, Ailton Oliveira vai trazer mais detalhes, porque o dono da pousada, Ailton, revelou aí também outros detalhes pra gente, né? Você conta agora. Bom dia. Ele tem mais detalhes pra gente. Vamos colocar aí, Lindaura? Vamos colocar. Aí foi a ameaça. Ele primeiro ameaçou. Preste atenção na mensagem. No dia que você tiver uma família, eu tiro ela de você, igual você tirou a vontade de ter pode botar fé na ideia. Foi a ameaça. O Nailson Teles ameaçou, viu? Ameaçou e foi lá e cumpriu. Ailton Oliveira, ao vivo, direto do Santo Antônio Além do Carmo, tá com você. Bom dia. Bom dia, Tiali. Bom dia a todo mundo que acompanha o Bahia no Ar. A gente está aqui, bem próximo ao Largo do Santo Antônio Além do Carmo, um dos pontos turísticos mais movimentados da noite da capital baiana, para mostrar essa situação, para falar, inclusive, com moradores sobre essa situação que aconteceu na última sexta-feira. Nesta sexta-feira, por volta de 6h30 da noite, esse homem, que a gente ainda não pode revelar a identidade, tocou fogo em 2 imóveis. O primeiro imóvel foi uma pousada aqui na Travessa dos Perdões, bem próximo, na esquina aqui da Praça do Largo do Santo Antônio, e depois ele tocou fogo num carro e na frente de uma casa de uma moradora. Todas essas situações, todos esses ataques, ele cometeu a pessoas em que ele tinha vínculo, pessoas conhecidas. A gente não vai mostrar a fachada da pousada porque o dono pediu, mas a gente já tem a informação, sim, de que ele morou na pousada, ficou hospedado por 4 meses e aí depois, no momento em que ele tinha que sair, porque ele não tinha mais como pagar, ele aí acabou tendo uma confusão aí com o dono da pousada, homem inclusive que teria ajudado ele, alimentado ele, dado até dinheiro para esse homem, mas após tudo isso ele resolveu voltar aqui na sexta-feira à noite,
subiu na pousada. A informação que temos é de que ele passou pela portaria, chegou para uma pessoa que estava no estabelecimento, no local, no imóvel naquele momento, falou que ia só buscar alguns pertences, que ele tinha deixado alguns pertences na pousada, subiu para esse quarto onde ele havia sido hospedado durante esses 4 meses e aí tocou fogo nesse quarto. Muitas coisas queimadas, a gente tem aí inclusive imagens de como ficou esse quarto, muitas roupas, cadeiras, móveis também queimados, e o dono da pousada conversou com a gente, deu detalhes sobre o que aconteceu e a gente, claro, vai preservar a identidade do dono, porque ele não quer aparecer, está bastante amedrontado, bastante assustado ainda com essa situação, mas vamos conferir um pouco do que o dono da pousada falou com a nossa equipe. Eu sou o proprietário da pousada, né, onde esse meliante atirou fogo. Ele chegou aqui, né, por volta das 7h30 da noite. Eu não estava no local, eu estava em outro trabalho, mas que fica perto da pousada, e simplesmente arrombou a porta e adentrou a pousada. Quando ele arrombou a porta, um amigo que estava na pousada teve visualização com ele, viu que era ele. Aí o amigo perguntou: "Você veio fazer o que aqui?" A ele: "Vim só pegar umas coisas que eu esqueci." Sendo que ele já foi um hóspede da pousada há uns meses atrás, né, e saiu por falta de pagamento. Eu ainda ajudei muito ele, só fiz ajudar, né? Eu sempre estava do lado dele, apoiando para poder ir trabalhar, né, ajudando com alimentação, ajudei com a moradia porque ele não tinha dinheiro para pagar. Então eu deixei ele ficar aqui um bom tempo, um certo tempo assim de 15 dias, para poder ele se organizar até encontrar um outro lugar, porque eu pedi para ele se retirar, né, devido às coisas que eles já estavam aprontando na rua, né, e as notícias vinham chegando. Então eu para me proteger também, pedi para ele se retirar. E ele não gostou muito quando eu pedi para ele se retirar. Então, na minha opinião, eu acho que o que motivou ele fazer isso na minha casa, né, a única motivação seria de eu ter pedido para ele sair, com toda a educação. Não tive nenhuma discussão, não tive nenhum atrito com ele. Pelo contrário, sempre disposto a ajudar, sempre disposto a fazer por ele. Tanto que quando ele saiu da pousada, ele ainda me ligou uns dias depois pedindo uma ajuda para comer. Eu fui, passei meu cartão no lugar, paguei a comida para ele. Enfim, e aí ele veio e cometeu esse crime, entrando na minha casa, né? Aí o amigo viu ele, perguntou, ele: "Não, vim pegar umas coisas." Aí o amigo aí não moldou e subiu para a pousada. Foi quando ele aproveitou, já estava com o galão de gasolina na mochila, em uma mochila. Ele veio e jogou gasolina dentro do primeiro quarto da pousada e tocou fogo e saiu. Em sequência, ele foi nessa outra residência, tocou fogo, e também no carro dessa outra pessoa ele tocou fogo. E eu estou muito preocupado porque, né, a pousada tinha hóspedes. Imagine que a casa é um casarão de mais de 200 anos, uma casa toda de madeira. Graças a Deus a gente conseguiu conter o fogo, mas se a gente não conseguisse, ia se alastrar, ia queimar todas as casas ao redor, né, causando uma tragédia assim histórica. Eu estou muito preocupado com esse cara solto na rua aí e peço às autoridades para poder, né, tomar providência o mais rápido possível. Sendo que tem outras pessoas, né, diversas pessoas aqui no bairro que ele já aprontou abuso sexual, muitas coisas graves tem sobre ele. É isso. A gente conversou com o dono da pousada e a gente está aqui bem próximo a onde tudo aconteceu, onde pelo menos esse primeiro ataque aconteceu. Aqui, ó, a gente está aqui na frente da Rua dos Perdões, aqui no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, bem próximo ao Largo do Santo Antônio, uma área bastante movimentada. Como você percebeu aí pelo relato do dono da pousada, haviam pessoas dentro do imóvel e, por sorte, nenhum dos hóspedes se feriu, mas o dono da pousada, sim, acabou se machucando, acabou se queimando no momento em que ele combatia as chamas. A gente está aqui com uma moradora também que pode dar mais algumas informações sobre esse homem, já que ela conhecia, não é isso? Como é que ele convivia aqui junto aos moradores. Bom dia, Martinha. Me tire uma dúvida. Como era o comportamento desse homem aqui junto com a vizinhança? Rapaz, assim, o comportamento dele, a gente nunca imaginaria que ele seria capaz de fazer isso. Porque como eu sou uma mulher que tem quase 40 anos no bairro do Santo Antônio, todo mundo sabe que eu tenho uma tradição de uma feijoada solidária que eu faço, acolho pessoas de ruas
né? Então, assim, como é que uma pessoa lhe pede um serviço, uma prestação de serviço, você acolhe essa pessoa, você abre as portas de sua casa, você nunca irá imaginar. É como o ditado dos antigos, você vê cara e não vê coração. Já houve outras confusões com ele aqui na rua? Sim, essa não é a primeira vez. Ele já trabalhou na minha casa. Só que assim, por eu ser uma mulher candomblecista, eu percebi a maldade, o coração perverso, porque esse normalmente é um coração perverso. E ele não ia prejudicar só Lucas. Ele ia prejudicar o entorno do Santo Antônio. Ele ia acabar uma tradição. Ele ia destruir várias famílias aqui. É isso. Obrigado, viu, Martinha? Aqui uma moradora também que conhece de perto, né, a realidade aqui do bairro, que fala sobre como os moradores ficaram assustados com a ação desse homem. E aí já é um velho conhecido, né? Os moradores têm aqui as informações dele, fotos deles também já estão circulando pelas redes sociais, inclusive prints das ameaças que ele teria feito à dona desse imóvel, em que ele tocou fogo também, que ele ateou chamas, porque teria trabalhado para o pai dessa mulher, e aí por conta disso houve um processo judicial. Nesse processo ele acabou saindo perdendo e teria feito isso para se vingar dessa mulher. Essa é a informação que recebemos. E assim, e nisso tudo, não foi só Lucas prejudicado. Tinha crianças dentro da pousada. Tinha estrangeiro dentro da pousada. Quer dizer, ia destruir um bar, ia destruir um estabelecimento, as várias casas, porque aqui são casarões antigos, que qualquer faísca de fogo é uma destruição total. A gente tem um exemplo. É isso. Só para o caminhão do lixo aqui não atropelar a gente, mas diga. A gente tinha um exemplo do casarão ali, que foi o quê? Um micro-ondas que explodiu. Em frações de segundo, acabou o prédio. Então, eu moro em um prédio que já foi incendiado. Então, imóveis que têm muito mais facilidade de uma tragédia. Por sorte, obrigado, viu, Martinha? Muito obrigado mesmo pela atenção. Por sorte... O rapaz tinha um extintor, a gente entrou, eu inclusive estou ferida, porque eu participei da ação. Entendeu? A gente vai toda queimada. A gente vai preparar uma matéria atualizando tudo e a gente vai conversar com calma daqui a pouco, que a gente vai girar também, mas esse é o relato da moradora que viu tudo de perto aqui no bairro do Santo Antônio, também junto com o dono da pousada, junto com essa mulher também que teve a casa e o carro incendiados, também refém do medo por conta da ação de um só homem que tocou um verdadeiro pânico, um terror aqui na noite da última sexta-feira, na Travessa dos Perdões e aqui também, próximo ao Largo do Santo Antônio, além do Carmo. Será que os moradores vão perdoar esse homem? Quem é ele? Cadê ele? Não há ainda um mandado de prisão, viu? A denúncia já foi feita na delegacia, já teve o registro do boletim de ocorrência, mas a gente aguarda aí uma atualização por parte da nossa Polícia Civil, porque me parece que se trata de um suspeito que conhece muito bem os moradores, já prestou serviço na casa de alguns moradores, então conhece a rotina dessas pessoas e representa perigo, representa risco aí para moradores, comerciantes, donos de pousada no Santo Antônio, além do Carmo, viu? Onde será que ele está se escondendo neste momento? Aí é trabalho para a nossa polícia, a gente segue acompanhando. Obrigada. Ailton Oliveira chega daqui a pouquinho com outros destaques.